Já havia passado 70 anos desde que Daniel e seus amigos foram levados cativos à Babilônia. Daniel já estava idoso, com cerca de 90 anos de idade, e ainda cumpria seus deveres como estadista naquela terra estrangeira, que agora estava sob o domínio dos persas. Ciro, rei da Pérsia, havia emitido um decreto que permitia aos judeus voltarem e reconstruírem os muros e o templo de Jerusalém. O que sucedeu a Daniel enquanto caminhava às margens do rio Tigre? O que ele viu na visão? Na lição de hoje, teremos um vislumbre do grande conflito que existe nos bastidores da história. E mais uma vez, encontraremos Daniel, que desde a juventude sempre confiou em Deus, ajoelhado em oração. Abra sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Daniel. Este é o capítulo do estudo de hoje. Um bom estudo para você. Estamos nos aproximando do final do livro de Daniel. E hoje vamos entrar no capítulo 10 de Daniel. O capítulo 10 registra a última visão do profeta. Logo, o tema que nós vamos estudar vai falar sobre Daniel no rio Tigre, pois foi nesse rio que ele teve a última visão registrada no seu livro. Pois bem, tome sua Bíblia, abra comigo então em Daniel, capítulo 10. Dos capítulos 10 a 12 de Daniel, Daniel recebe a quarta visão e a última, que é o clímax da história terrestre e da segunda vinda de Cristo. Nos capítulos 10, 11 e 12 de Daniel, estão registrados os eventos em forma simbólica das coisas que irão acontecer daqui para frente. E vocês vão se surpreender, porque Daniel fala de eventos que certamente alguns de vocês nunca ouviram falar. E nós iremos, ao analisar esses últimos 3 capítulos, descobrir estas cenas grandiosas. No capítulo 10, que hoje vamos estudar, nós vamos ver que mesmo quando não vemos imediatamente os resultados, podemos estar certos de que Deus está operando em prol dos nossos melhores interesses. E esse capítulo 10, o grande princípio dele, que se destaca de modo singular, é que Deus está no controle, atuando em prol dos seus filhos, ainda que nós não percebamos. Esse é o teor do capítulo 10. Então vamos ler então o verso 1 e o verso 2 e 3. No 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. O que é que Daniel introduz aqui nesse capítulo 10? Ele teve uma visão, e ele compreendeu a visão. Só que ao compreender a visão, o que aconteceu com o profeta? Eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que levou Daniel a chorar por 3 semanas? O que ele viu em visão que causou tamanha tristeza? Esse é o conteúdo que nós vamos hoje aprender.
Enquanto Daniel chorava, o anjo Gabriel apareceu para ele. E aqui no capítulo 9, já havia dito para ele que ele era um homem muito amado. E no capítulo 10, o anjo volta com a mesma mensagem. Daniel, não chore, você é um homem muito amado pelo céu. O anjo disse que a oração de Daniel fora atendida quando ele começou a orar. Agora a pergunta é, por que é então que essa oração, ou por que não foi ela respondida tão prontamente? Aqui em Daniel capítulo 10, nos versos 12 e 13, nós temos a resposta. Daniel 10, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui vem a explicação no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Gabriel está falando de que quando Daniel começou a orar, ele veio responder à oração de Daniel. O que é que Daniel estava pedindo na oração? Aqui não foi revelado, mas deveria ser algo muito terrível, porque ele estava chorando há 3 semanas e orando por isso. E quando Gabriel vem atender a oração de Daniel, ele diz para Daniel, o príncipe do rei da Pérsia me resistiu, mas alguém veio me ajudar. E quem é que ele disse que veio ajudá-lo? Miguel. Quem é Miguel na profecia bíblica? É o próprio Cristo. Miguel é o próprio Cristo. E Miguel veio ajudar o anjo Gabriel contra o príncipe do rei da Pérsia. Estamos falando de uma batalha espiritual. Então o príncipe do rei da Pérsia não pode ser um reino humano. Ele tem que ser um rei espiritual, porque o anjo é espiritual, porque Cristo veio nessa batalha. Então aqui em Daniel 10, o príncipe do rei da Pérsia é um tipo de Satanás. Isso não é estranho à profecia bíblica, porque quando você vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 28, ou para Isaías, no capítulo 14, você percebe que Satanás ali é apresentado na figura do rei de Tiro. Então a Bíblia às vezes usa um personagem humano ou uma função em algum império para descrever um ser celestial. Aí em Daniel mesmo, vai para o capítulo 12, passa uma página aí e olha para Daniel capítulo 12, versículo 1. Falando do tempo do fim, o profeta disse assim, nesse tempo se levantará quem? E qual é o adjetivo que é usado aí? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Mais uma alusão a Cristo. Então Cristo assume o título de Miguel quando ele vem à terra para enfrentar frontalmente a Satanás e os anjos maus. E então Cristo usa esse título para combater o mal. Agora, por que o mal precisava ser combatido? O que o mal estava fazendo que levou Daniel a prantear 3 semanas? O que estava acontecendo? Era uma batalha entre o bem e o mal. E Daniel vai nos ajudar a entender o que estava acontecendo aqui. O príncipe do reino da Pérsia, aqui no versículo 12 e 13, é uma alusão ao próprio Satanás. Então havia uma briga entre Satanás, Gabriel e depois o próprio Cristo. Enquanto Daniel orava, os anjos maus se envolveram em uma luta cósmica contra os anjos de Deus. Eles estavam tentando reter o controle da situação, porfiando pelo domínio sobre o povo pelo qual Daniel orava. E Daniel orava pelo seu povo, os judeus, mas os anjos maus estavam lutando para atrapalhar a vida dos judeus. E que situação esse capítulo nos apresenta? Interessante que o cumprimento da profecia
nos ajuda a desenvolver confiança em Deus. Assim o Senhor quer que seus quadros proféticos se destaquem. Ele pretende mostrar-nos claramente sua compreensão do futuro. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais, pelo menos 300 anos de história. Olha o que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 10. Nós temos um grande conflito entre o bem e o mal. Em que pé esse conflito estava? Você lembra que Ciro havia derrotado a Babilônia, segundo a arqueologia, no dia 13 de outubro de 539? Pois bem, Ciro havia derrotado a Babilônia em 539. Mas o capítulo 10 começa dizendo de que essa última visão de Daniel, ela aconteceu em que ano de Ciro? Terceiro ano de Ciro. Isso quer dizer que Babilônia já havia caído. A Medopérsia já estava no controle. Ciro, segundo Isaías capítulo 45, verso 1, seria o libertador do povo de Deus da Babilônia. Nós estudamos isso no capítulo 5 de Daniel, quando estudamos sobre a queda de Babilônia. Mas aqui nós voltamos a um momento na história onde Ciro não havia ainda assinado o decreto para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Então veja, cronologicamente, o capítulo 10 de Daniel está logo após o capítulo 5, que fala da vitória de Ciro. Mas após Ciro ter vencido Babilônia, ele precisava assinar um decreto autorizando o povo judeu a voltar para a sua terra. E quando Ciro foi assinar o decreto, Satanás veio para a corte medo-persa para impedir que Ciro assinasse o decreto. Gabriel veio para que Ciro assinasse e Lúcifer para que Ciro não assinasse. E os dois anjos começaram a brigar, e a briga durou 21 dias, até que Miguel veio e deu a vitória a Gabriel. Mas por que o diabo estava brigando tanto para que o decreto não fosse assinado? Qual é o teor do grande conflito aqui em Daniel capítulo 10? Em Daniel 9 é mencionado que o profeta havia estudado os rolos do profeta Jeremias. Lembra disso? Volta aí no capítulo 9 rapidamente. Olha o que diz o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quanto tempo? Marca a sua Bíblia aí e vai para o profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias 25, 11, página 523, do Velho Testamento, 523. Olha o que o profeta escreveu em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. Você que nos acompanha em casa, tome a sua Bíblia, participe desse estudo. Vamos descobrir qual era o grande conflito que serviu como pano de fundo para o capítulo 10 de Daniel. O profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11, Jeremias já havia escrito, mais de 150 anos antes. Verso 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? Foi esse texto que Daniel leu. Daniel tinha o rolo, ou uma cópia, certamente, do rolo do profeta Jeremias. E Daniel estudou os rolos do profeta Jeremias e descobriu que era de 70 anos o cativeiro. E agora então Daniel começa a orar, porque Ciro era o libertador. Isaías havia dito o nome dele. E agora Ciro chegou no poder. E então Daniel começou a orar, porque Daniel fez os cálculos. Eu cheguei em Babilônia no ano 605. Já estava se aproximando o ano 536, quando iriam se completar os 70 anos de cativeiro. E então Daniel começou a orar para que Deus tocasse no coração de Ciro, para que ele assinasse o decreto.
Quando Daniel começou a orar, Gabriel veio, mas Lúcifer veio. Assina, não assina. Assina, não assina. E a pergunta eu repito: por que é que o diabo temia tanto que Ciro assinasse o decreto? O que fazia o diabo tremer de medo na assinatura desse decreto? Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 3 ocasiões. No ano 605, quando Daniel foi levado cativo, uma segunda invasão em 597 e a última em 586, quando o santuário foi destruído. Quando os babilônicos aproximavam-se do santuário, alguns judeus piedosos pegaram a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? De madeira de acácia, revestida de ouro, contendo a lei de Deus dentro, as mesmas tábuas de que Deus dera a Moisés no Monte Sinai. Alguns judeus pegaram essa arca e esconderam a arca. Quando Nabucodonosor chegou, ele levou para a Babilônia os utensílios, os vasos sagrados, mas ele não levou a arca. Não é mencionado a arca aí. Por quê? Porque alguns judeus haviam escondido essa arca. Em 586, o santuário foi destruído. E aqui uma curiosidade: os 70 anos de cativeiro não coincide com os 70 anos sem santuário. Então você tem 70 anos que o povo fica cativo e 70 anos que o santuário fica destruído. Só que as datas são diferentes. Porque o cativeiro começou em 605, mas o santuário só foi destruído em 586. Então você tem 70 anos a cidade em ruínas e 70 anos sem santuário, mas as datas são diferentes. Deus se preocupa com o seu povo com os mínimos detalhes. Nós não precisamos temer a nada. O povo foi para cativeiro, mas Deus disse: vocês vão ficar só 70 anos. Vocês vão voltar depois de 70 anos. Eu vou levantar um libertador chamado Ciro. Ele vai secar os rios. E quando Satanás se interpôs para atrapalhar os planos de Deus, o próprio Cristo veio do céu. Tua majestade e o brilho de tua glória, toda a grandeza que há em ti não se explicam em palavras, nem o teu amor que não tem fim. Mesmo sendo pequenina, tu vieste ao meu encontro para fazer em mim habitação, para ligar o céu à terra, para trazer ao mundo